Viva, viva, aqui é Anastácio Tijoux. Quero partilhar o conhecimento deste conceito bastante importante, mas que também tem um significado amplo que cada um, portanto, tenta definir da sua maneira. Eu prefiro cá usar mais a abordagem de um grande sociólogo que se chama António Giddens, com relação ao ser cidadão. Segundo este autor, diz que ser cidadão é ter o direito à liberdade, o direito à igualdade perante a lei e também fazer parte ou contribuir bastante para o desenvolvimento de uma sociedade. E na minha opinião, o ser cidadão não é só isso, mas também é ser alguém que portanto, contribui bastante para o desenvolvimento da comunidade ou sociedade em que o indivíduo se encontra, respeitando as normas e as leis que, portanto, fazem parte da mesma comunidade ou sociedade, partindo no pressuposto que cada cidadão tem um contrato social com uma sociedade onde se encontra e logo o mesmo deve, portanto, submeter a este contrato, que são as normas, que são, portanto, as leis que estão instituídas nesta mesma sociedade. Eu acho que também, só para enfatizar, né, o ser cidadão é ser alguém livre, livre de se expressar, livre de viver a sua própria vida sem ferir a sensibilidade de alguém. E também é ser alguém que, portanto, tenta contribuir bastante para o desenvolvimento quer do país, quer da própria sociedade onde se encontra. Logo, posso chegar aqui à conclusão que todo ser humano ou todo indivíduo que se encontra numa determinada sociedade, que convive com outrem numa determinada sociedade, é cidadão, porque a partir do momento que ele procura se socializar, procura compartilhar de opiniões diferentes, está perante a esta cidadania que estamos a debater hoje. Seja bem-vindo ao Movimento CIMEL. Bem-vindo ao CIMEL. Aqui conversamos, resolvemos e rimos dos nossos problemas. Denúncia. Peça acusatória iniciadora da ação penal pública. Consiste na explanação de fatos com devida indicação de provas que se configuram em tese ilícito penal, junto à manifestação expressa da vontade de que seja aplicada a lei penal a quem é presumivelmente o autor da conduta, a quem se firma a pretensão punitiva. CIMEL, cidadão melhor. Infelizmente, muitas pessoas negam-se a si mesmas o direito de denunciar crimes. Mas o que estará por detrás do medo de denunciar num indivíduo que se sente injustiçado? CIMEL, cidadão melhor. Bom, na minha opinião, existem vários fatores que fazem com que as vítimas de violência não denunciem, quer sejam culturais, econômicos ou até mesmo emocionais. Um dos principais fatores é a dependência econômica que em algum momento a vítima tem para com seu agressor, assim também como a dependência emocional ou afetiva contribui muito para que esta se mantenha calada. E não só o sentimento de culpa e de vergonha que a vítima em algum momento tem, também contribui para que esta não tenha coragem de ir a uma esquadra próxima e denunciar aquele ato que tanto lhe causa mal. Também como o medo de sofrer uma futura retaliação por parte do agressor faz com que a vítima vê-se limitada a denunciar aquele ato, porque ela acha que assim que a pessoa receber aquela punição, ele há de voltar para a retaliar. Mas também alguns ensinamentos que nos são dados, né, de geração em geração, como por exemplo, o lar é assim, tens que aguentar, independentemente da situação que te acontecer, é obrigação sua manter o casamento, é obrigação sua manter a harmonia no seio da família. Por mais que sofras alguma violência, tens que aguentar. E a ideia de que esses problemas resolvem-se no seio familiar. Luciana, eu acho esse tema um bocado complicado, porque às vezes nós estamos do lado de fora, né?
olhamos para isso e dizemos, ela devia denunciar, porque ela está sofrendo abusos, está sofrendo não sei o que, então ela devia acabar com isso. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nisso, as pessoas que estão a ser violadas, no caso, elas sofrem porque muitas vezes elas têm de escolher entre denunciar ou verem algum parente ferido ou não, porque às vezes os que fazem o mal tendem a ameaçar as pessoas e essas ameaças acabam deixando a pessoa numa situação difícil e essa situação acaba, por sua vez, por abrir espaço para que a pessoa escolha como opção correta não denunciar, que é um mal. Ora, vejamos, se por exemplo uma mãe está a sofrer um abuso, uma violência doméstica, ela, antes dela ter que denunciar, embora ela e outras pessoas achem que é correto ela fazer a denúncia, ela vai pensar, não, se eu denunciar, meus filhos terão de parar de comer, o pai deles terá que ir preso, então é difícil. Porque muitas vezes o que dita isso são as condições, porque algumas pessoas não denunciam pelas condições que elas se encontram. Às vezes são pessoas que não podem conseguir tocar sua vida. CIMEL, cidadão melhor. Saudações, eu sou Inocêncio Piago. Bem, eu vou falar aqui um pouco sobre a denúncia, Concretamente, o medo de denunciar. Vou falar aqui da denúncia no que toca ao crime de assédio sexual e o crime de violência doméstica. É comum nas instituições públicas e privadas verificar-se o assédio sexual, principalmente nas mulheres. Me refiro aos seus superiores hierárquicos, que são as principais pessoas que têm cometido este tipo de delito. Então, é praxe verificarmos que há pessoas que sofrem este tipo de delito, mas têm um receio, têm um medo de poderem denunciar, porque têm um receio de poderem perder o emprego. Então, a denúncia é para ser usada. Ninguém pode estar a trabalhar num lugar onde não se sente à vontade, num lugar onde sofre o assédio. Então, temos que fazer o uso da figura da denúncia. Não podemos ter receio de poder emprego porque nosso superior hierárquico exigiu uma certa vantagem, uma certa situação a gente obter alguma coisa, ele também obter alguma coisa. Isto não pode acontecer. O medo de denunciar deve acabar. Me refiro concretamente nos locais de trabalho, instituições públicas e privadas. Ademais, é comum no ciclo familiar verificar-se também a violência doméstica. A violência doméstica, que é um tipo legal que está previsto também no nosso Código Penal, mesmo como também o assédio sexual também é verificado lá. O crime de violência doméstica, este pode acontecer entre namorados, ou marido e mulher. Me refiro às pessoas que vivem em união de facto, O companheiro, a companheira também. As pessoas estão casadas, Então, o medo, principalmente nas mulheres, deve acabar de não denunciar a violência doméstica, porque o medo de denunciar pode levar a consequências trágicas, porque temos acompanhado situações em que as mulheres ou os homens não denunciam o crime de violência doméstica no ciclo familiar com receio de poder. Para os homens é a vergonha. Para as mulheres muitas vezes tem acontecido porque quem sustenta a casa é só o homem. Então a mulher tem o receio de poder denunciar aquela situação e o marido responder em juízo. Me refiro aos órgãos que administram a justiça, E consequentemente ser detido e estar encarcerado. Então as mulheres têm este medo de seus homens, apesar de sofrer a violência doméstica, mas têm receio de denunciar os seus maridos daquele ato, por receio de não terem como sustentar
à família. Então, temos que acabar com o medo de denunciar. Devemos usar a denúncia. Por isso, diga não à violência doméstica, diga não ao assédio sexual. Muito obrigado. Olá. Bom, falando no medo de denunciar, a gente percebe isso no seu todo, porque inclui lá as agressões físicas, abusos sexuais e por lá em diante. Portanto, enxergando isso, logicamente, percebe-se que muitas das vezes as pessoas que sofrem esse tipo de abusos são mulheres e crianças. Então, quando a pessoa recebe esse tipo de abusos, é necessário denunciar. Porque, bem, focando-se na mulher, ela mesma tem seus pensamentos negativos em que não tem aquela tendência, aquela objetividade de querer denunciar através das ameaças em que recebe do próprio agressor. Então, é necessário denunciar, não importa que tipo de ameaça a pessoa recebe, mesmo que seja de morte ou outras coisas. Existem alguns casos em que a gente percebe que a pessoa agredida tem aquele pensamento negativo em que pensa, talvez não irão acreditar se eu dar uma denúncia a esse tipo de caso. Por exemplo, quando a mulher vai num posto policial e dá uma queixa acerca desses assuntos, é normal não ser acreditada, porque as pessoas pensam que o agressor tem uma postura, tem uma cara em que pode parecer uma pessoa agressiva, mas não. Isso é um engano, porque muitas das vezes a gente nem consegue enxergar, pois as pessoas que geralmente agridem suas esposas não têm caras de agressores, tem uma cara que aparenta um bom trabalhador, uma pessoa respeitada na sociedade, uma pessoa que tem caráter, boa postura e por lá em diante em coisas positivas. Então, quando a mulher apresenta esse tipo de casos num hospital ou num posto policial, muitas das vezes tem aquele pensamento de que não será acreditada através das características em que o seu marido apresenta. Então, muitas das vezes desistem mulheres assim. Então, o conselho é: devem denunciar, pois a pessoa que agride terá aquela vontade de fazer mais coisas negativas ao seu respeito e terá mais poder, mais comando a si. Então é necessário denunciar. CIMEL, cidadão melhor. Bom dia, família. Hoje vamos falar do assunto de denúncia. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, por favor, meus caros, quando alguém lesar aqueles que são os seus direitos, por favor, não pense duas vezes, meu irmão, vai denunciar. No caso concreto, estamos a falar de agressões domésticas, estás a perceber? Então, minha irmã, não pense duas vezes, vá e denuncie, porque se você hoje não denunciar, criar esta cobra dentro da sua casa, ou dentro do seu lar, ou dentro do vosso relacionamento, ou dentro da vossa família, em um desses aspectos, você estará a criar uma cobra que sempre que precisar irá te picar. Então, com isso eu quero dizer, minha irmã, vá, denuncie, não pense duas vezes, vá e denuncie, e só assim você irá se livrar dessa violência doméstica, dessa violência na tua relação. Então, denuncie, por favor, minha irmã, faça isso por mim, faça isso por si, denuncie, mais uma vez, denuncie. CIMEL, cidadão melhor. Não basta reclamar do mundo, é chegado o momento em que eu, tu, todos nós tomarmos decisões inteligentes para mudarmos o rumo de acontecimentos do planeta Terra. Porque quando você muda, o mundo muda. Recomendo o que eu gosto, o que me envolve, eu partilho com o mundo. Recomendar um filme. Já vi tantos, mas prefiro recomendar O Amor à Altura. Um filme romance que retrata uma história de um jovem e uma jovem,
uma jovem alta e um jovem baixinho, pequenininho. E o que me interessa neste filme é que o que eu tiro deste filme como aprendizado é que o jovem persistiu para poder ter a Clamosa como sua parceira. E é o que me faz recomendar o filme. Talvez quando forem ver o filme irão perceber que a persistência é uma coisa muito importante para conseguir uma certa coisa, para poder alcançar o sucesso, qualquer outra coisa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Rubrica Recomendo. Aqui podes recomendar livros, lugares, pessoas, jogos, gastronomia, filmes e muito mais. Recomende já! Mais que uma agência de comunicação, CIMEL é uma corrente de luz comprometida pelas causas sociais. Subscreva-se ao nosso canal e deixe o seu comentário porque é muito importante. CIMEL. Se eu mudo, o mundo muda.